Queridos, eu quero compartilhar uma mensagem que tem queimado meu coração já desde o final do ano passado. E o título da mensagem de hoje à noite é Amar como Ele me ama. Quero que você abra comigo ou me acompanhar ali no telão. Lá em João 13, 34. João 13, 34. Aí. João 13, 34, que ele tem um versículo tão importante aqui, na verdade dois, que é o pano de fundo da mensagem que nós iremos conversar hoje. E a palavra de Deus diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queridos, é tão interessante essa passagem, e como eu falei, Deus tem falado muito ao meu coração, porque se tem algo que eu acredito, querido, que Deus sempre irá trabalhar no coração de um cristão, de uma pessoa que conhece a Jesus, é a maneira que essa pessoa, a partir do momento que ela encontra a Cristo, ela começa a desenvolver uma vida de amor para com o próximo. E Jesus, querido, aqui ele dá um foco tão importante nisso, que ele fala: um novo mandamento eu quero trazer para vocês. Uma nova realidade, um novo contexto, um novo tempo eu quero trazer sobre a vida de vocês. E ele continua: eu quero que vocês amem uns aos outros. Mas é tão interessante que Jesus aqui, ele não fala de qualquer amor. Ele não fala para mim, para você não se esforçar. Ele não fala para mim, para você amar, mas fica na tua, eu fico na minha. Ele não fala para mim, para você amar, mas a minha vida é mais importante que a tua. Ele não fala para mim, você amar o próximo, mas se você pisar no meu calo, eu quero que você fique longe de mim. Não. Jesus, ele fala: eu quero que você amem uns aos outros como eu vos amei. Ele eleva o nível, ele aumenta a régua, porque ele fala: a realidade que eu quero que você ame é a realidade com a qual você foi amado, é a realidade com qual o amor que você pôde experimentar. E ele continua aqui falando: a maneira como você vai amar não apenas vai falar do amor que eu tive por você, que eu demonstrei, que eu derramei sobre a sua vida, mas a maneira como você decidir amar o próximo, isso vai ser um testemunho para que outras pessoas possam conhecer desse amor também, para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que outras pessoas possam experimentar desse amor. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é: como Jesus nos amou? Como, querido, que Ele amou eu, você? Eu não sei em qual contexto, em qual tempo você está vivendo na sua vida. Eu não sei se você está talvez gatinhando com Deus, está numa nova realidade, numa nova conversão, ou você já é um crente velho, vamos dizer assim. Mas eu quero perguntar para você: você lembra, querido, do dia em que você pôde encontrar, em que o amor de Cristo encontrou você, a ponto de a tua vida não fazer mais sentido sem Jesus? Você lembra o dia que você pôde olhar e sentir esse amor pela sua vida e você fala: uau, que amor poderoso, que coisa gostosa, que coisa que tem potencial, e começou a mudar, a transformar a minha vida? Lá em João 3,16, por exemplo, um versículo muito conhecido, Jesus, a palavra de Deus diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, ele tanto amou eu e você, que a prova desse amor que ele tem por nós foi ele entregar o seu próprio Filho, foi ele entregar Jesus para morrer no nosso lugar. Eu e você estávamos condenados à morte por causa do nosso pecado, mas o plano perfeito de Deus para nós foi enviar Jesus Cristo, seu Filho unigênito, seu Filho primogênito, para morrer no nosso lugar. Sabe por quê? Porque ele simplesmente nos amou, porque ele simplesmente se importou por mim e por você. Ele falou: eu preciso entregar algo que eu tenho de valor, o bem mais precioso, para que ele possa de uma vez por todas pagar o preço pelo pecado de toda a humanidade, para que todo aquele que crê em Jesus possa encontrar uma salvação, e não apenas encontrar uma salvação, mas encontrar um amor que vai ressignificar a vida dessa pessoa. Meus irmãos,
Se eu e você não buscarmos isso, de entender que Ele simplesmente fez porque nos amou, e a gente abrir o nosso coração da maneira que nós devíamos abrir, nós só iremos viver uma religião, não um evangelho de verdade. Porque o que traz sentido para aquilo que nós estamos vivendo, é eu e você acessar e viver diariamente esse amor. E o mais incrível é que o mesmo Jesus, como no meu caso, esse ano vai fazer 17 anos que eu me converti, Ele me encontrou no dia 19 de julho de 2009, eu pude encontrar aquele amor que me constrangeu, que me revelou o quão ruim eu era, o quão eu precisava melhorar, que me trouxe à tona os meus pecados e me levou a um arrependimento genuíno, que desde aquele dia, ainda na minha adolescência, o Senhor começou ali a fazer uma obra na minha vida. É o mesmo Deus que depois de 17 anos eu estou lá na minha sala da minha casa, como ontem, chorando, quebrantado, ali na presença de Deus, experimentando do amor dEle, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas o Deus que nós o conhecemos é um Deus que todos os dias Ele tem uma porção nova. Todos os dias Ele tem algo fresco para liberar do amor dEle sobre a sua vida, para liberar do amor dEle sobre você. Por quê? Porque Ele te ama, porque Ele quer estar contigo. A vontade do Senhor não é que você o adore de longe, mas é que você diariamente possa desfrutar desse relacionamento, onde você vai acessar o amor de Deus Pai por você. É tão incrível que já no Velho Testamento, a palavra de Deus fala em Êxodo, que Deus dá uma direção clara para Moisés. Moisés, eu vou libertar o povo já está no deserto, e Ele diz, eu tenho um maná diário, eu tenho algo fresco, eu tenho um pão fresco. Mas Deus é muito claro, não permita o povo guardar o maná para o dia seguinte, porque no dia seguinte eu quero trazer algo fresco. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Em outras palavras, Moisés, eu não quero que o povo ele se contente somente, no sentido de, é só isso, vamos guardar, vamos viver de reserva com Deus, e está tudo bem, amanhã não vou buscar, depois da manhã não vou buscar. Não, Deus fala para Moisés, Moisés, eu quero que esse povo entenda que eu tenho algo fresco para eles todos os dias. Bastam eles acessarem a minha presença, bastam eles me buscar e desfrutar e experimentar esse amor. Porque, meus irmãos, eu e você só somos aptos a amar a partir do momento que encontramos esse amor. Nós só conseguimos amar ao próximo da maneira que Deus espera que nós o amamos, a partir do momento que eu e você, nós acessamos esse amor. Então a minha oração, querido, é que Deus possa vir sobre nós nessa noite e despertar o nosso coração para uma coisa: encontrar esse amor de uma forma como talvez nós nunca encontramos, de uma forma que talvez você nunca sentiu na tua vida, um amor que te constrange, um amor que te transforma. Meus irmãos, sabe por que Deus quer que eu e você tenhamos uma vida transformada? Não é para nós ser um protótipo ali, uma coisa qualquer e seguir regras apenas, não. É porque Ele tanto nos ama que Ele não quer que nós continuamos miseráveis como éramos antes. Ele não quer que você continue sendo um marido sem vergonha como você era antes. Ele quer que você agora, a partir de conhecer Ele, seja um marido fiel, que honra, que ama a sua família, sua esposa, seus filhos. Ele não quer, no meu caso, quando eu não conhecia Jesus, que eu continuasse vivendo nas drogas, nos vícios, nas coisas que eu fazia sem conhecer Ele. Ele fala, meu filho, eu tanto te amei, que eu te resgatei das trevas, eu te resgatei do fundo do poço, do buraco, para que você possa ter uma vida transformada de glória em glória. E ainda em 17 anos, Deus ainda está fazendo e vai continuar fazendo. Então eu quero que nós entendamos que quando nós encontramos esse amor de verdade, Ele vai começar a trazer sobre nós uma transformação genuína, onde nós vamos passar por uma mudança, não porque nós somos obrigados, mas é porque, cara, Deus tanto me amou, Deus tanto se importa comigo, que eu não posso continuar da mesma forma que eu estou vivendo. Deus tanto me amou que eu não posso continuar no pecado como eu estava vivendo. Deus tanto me amou que eu não posso continuar no adultério como eu estava vivendo. Deus tanto me amou que eu não posso viver no vício como eu estava vivendo, porque Ele simplesmente me alcançou com o seu amor e me resgatou. Gente, se talvez você está aqui e você ainda está com áreas na tua vida que você acha que não tem que mudar, a minha oração é que o amor de Deus encontre você nessas áreas. Porque se tem algo que tem o poder de tocar e nos convencer do pecado, é o Senhor.
demonstrando, derramando sobre nós o seu amor, e Ele vai levar eu e você a ter uma mudança, porque a vontade de Deus é que quando nós encontramos esse amor, nós somos transformados. Eu quero trazer alguns exemplos para você entender o que eu quero dizer. Primeiro exemplo, querido, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus que muda a direção da sua vida. Antes de você me aprofundar, não sei se você sabe quem era o apóstolo Paulo antes de conhecer Jesus. Se você ler Atos 9, ali está a referência 9, mas se você ler Atos 7, desculpa, você vai ver Estevão sendo apedrejado por não negar a Cristo. E sabe quem estava lá acompanhando aquele processo? Saulo. Antes de Paulo conhecer Jesus, ele era Saulo. E Paulo, ele era um homem que perseguia os cristãos. A Bíblia fala em Atos 9 que ele está com uma carta escrita, assinada pelo cara que mandava na parada lá para ir para Damasco, prender as pessoas que seguiam a Cristo. Querido, a palavra de Deus fala que quando ele estava caminhando em direção a Damasco, em cima do cavalo, de repente aparece Jesus já ressuscitado para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Mas é tão interessante, queridos, que Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele passa de perseguidor do evangelho a ser perseguido por causa do evangelho. Paulo, ele passa de um homem que matava cristãos, prendia cristãos, a ser preso, tanto que a grande maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreveu no Novo Testamento, sabe onde ele estava? Nas Maldivas. Mentira. Paulo, ele estava na prisão. Ele estava lá na prisão, enquanto ele estava preso, ele não estava lá murmurando, ele não estava lá reclamando, ele estava escrevendo as cartas, que hoje nos norteiam, que hoje é uma bênção na nossa vida. Quando Paulo encontrou Jesus, querido, ele encontrou um sentido, ele encontrou amor, a ponto de ele falar um dos versículos que para mim mais falam de uma pessoa encontrar esse amor. Ele diz assim: eu considero as coisas tudo como esterco, a fim de ganhar o prêmio que é Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, ele era um homem que tinha tudo para talvez crescer no sentido de perseguir a igreja, mas ele encontra um amor que renova ele de uma forma completa e leva ele a ter uma mudança, não somente no seu destino, mas no seu coração. Paulo foi um dos homens que mais evangelizou depois de Jesus, um missionário, implantador de igreja, um cara que discipulava as pessoas. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele encontrou um amor que mudou toda a história da vida dele. O que eu quero falar para vocês com o exemplo do apóstolo Paulo? Um encontro real com Jesus muda não só o seu destino, mas transforma também o seu coração. Então, se você está aqui, você talvez está olhando para dentro de você e fala: Deus, tem áreas ainda que está duro, está difícil, eu não consigo aceitar. Gente, o que nós precisamos é ter um encontro com Jesus, é ter um encontro com o amor dele. Porque quando nós encontramos esse amor, ele vai mudar o nosso coração, ele vai transformar, ele vai amolecer o nosso coração. É exatamente isso que acontece com o apóstolo Paulo. Gente, o que será que Paulo viu? O que será que Paulo viu naquele cavalo a ponto de ele levar a vida dele a não fazer mais sentido nenhum, simplesmente por querer fazer a vontade de Cristo? E gente, às vezes eu olho para mim, para nós, a gente fica vivendo uma vida tão miserável e dizemos ainda que somos cristãos. Se nós fôssemos perseguidos como o apóstolo Paulo foi, será que nós ainda estávamos firmes na fé? Será que ainda nós estávamos declarando o nosso amor por Jesus como o apóstolo Paulo declarou? Ou nós já tínhamos negado a Cristo? Gente, Paulo, ele está naquele lugar de ser perseguido por causa do evangelho, não porque ele era o cara, mas porque ele encontrou o amor de um cara que transformou a vida dele, ele encontrou Jesus. Então o amor não apenas transformou ele, mas Paulo, é tão interessante isso, gente. Quando Paulo encontra Jesus, ele não fica ali 3 anos no seminário, 10 anos estudando teologia, não. Ele fala: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser gasto pelo evangelho. Tem um versículo que ele fala: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não amar o próximo. Ai de mim se eu não cuidar das pessoas. Ai de mim se eu não falar de Jesus. Ai de mim se eu não anunciar aquilo que Cristo fez na minha vida. Ai de mim se eu não falar do amor dele. Eu sou um miserável homem se eu não fazer isso.
porque ele entendeu que tinha um amor que mudou a vida dele de uma forma tão radical, que ele falou: Deus, eu quero compartilhar, eu quero ser um cooperador. Ele fala esse versículo também: eu sou um cooperador de Cristo, eu quero cooperar com a sua obra aqui nessa terra. Paulo não virou um cristão 007, Paulo não virou um cristão meia boca, onde no culto é uma coisa lá, não, ele falou: Deus, ai de mim, eu quero viver o teu evangelho, eu quero amar o próximo, porque o Senhor me amou, porque o Senhor se entregou por mim, eu quero me entregar, eu quero fazer algo pelos outros também. Segundo exemplo, querido, que eu quero trazer para vocês nessa noite, o apóstolo Pedro. Gente, Pedro, né, o amor de Jesus restaura quem falhou. Você vai ver Pedro falando, eu não coloquei aqui, e não estou falando muitos versículos para a gente ganhar um pouco de tempo, mas você vai ver Pedro falando para Jesus um dia, a certa frase, ele fala assim: Jesus, eu não vou te negar, se precisar eu morro no teu lugar. Jesus, ele olha para Pedro, fala: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagine Pedro tão confiante que estava. Pedro estava firmão, Pedro conhecia Jesus, Pedro estava ali fazendo o que Jesus queria que ele fizesse. Ele dá aquela cartada e fala: Jesus, eu não vou te negar, e se precisar eu me coloco no teu lugar, eu morro por você. Aí o exemplo máximo dele olha para ele e fala: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Gente, quando o galo canta pela terceira, ele deve ter olhado, e a Bíblia fala que ele ficou amargurado, ele ficou ruim, ele ficou angustiado, porque aquilo havia se cumprido. O galo cantou, ele já tinha negado Jesus pela 3ª vez. Mas é tão lindo, gente, porque mesmo Pedro falhando, negando a Jesus, Jesus não o abandonou. Em João 21, você vai ver Jesus trazendo uma restauração linda na vida do apóstolo Pedro. E lá em João 21, Jesus já havia ressuscitado. A Bíblia fala que Jesus se aproxima de Pedro e faz uma pergunta: Pedro, você me ama no amor ágape? O que é o amor ágape, pastor? O amor ágape é o amor perfeito, o amor sacrificial, é o amor que se doa, é o amor que se entrega. Só que olha a pergunta que Jesus faz, presta atenção, querido. Jesus pergunta: Pedro, você tem condições de me amar no amor que você falou que me amava? Você tem condições de me amar no amor ágape, aquele amor lá atrás que você falou para mim? Sabe o que Pedro falou para Jesus? Jesus, eu não consigo, eu só consigo te amar filéu, eu só consigo te amar como amigo. É um amor limitado, é um amor que tem algumas limitações, é esse amor que eu consigo te amar. Aí Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus de novo pergunta: Pedro, você me ama, amor ágape? Pedro fala: Jesus, eu não consigo, Jesus. Eu achei que eu conseguia te amar no amor ágape, eu achei que eu conseguia morrer por ti, eu achei que eu conseguia morrer no teu lugar, mas eu não consigo, eu só consigo te amar filéu. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Na 3ª vez, que Jesus é fantástico, ele fala: Pedro, beleza, você consegue me amar no amor filéu? Você consegue me amar com as suas limitações? Você consegue me amar um pouco mais baixo daquilo que você conseguiria me amar? Pedro responde: Jesus, nesse amor eu consigo te amar o amor filéu. E Jesus fala para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Deus está querendo falar para nós, meus irmãos, nessa noite? Independente talvez do amor que você consiga entregar para Ele, talvez não é o amor ágape, talvez não é o amor que você queria amar, mas você precisa entender que no nível que você está, você já é levado em conta para apacentar as ovelhas do Mestre. Porque talvez nós estamos aqui hoje falando: Deus, eu só consigo te amar filéu, eu só consigo amar com as minhas limitações. Mas Deus, Ele não deixa você de lado. Deus, Ele fala: ei, meu filho, apacenta as minhas ovelhas. Independente do amor que você consiga me amar, eu quero que você entenda algo: esse amor precisa ser cumprido com o propósito de me amar, mas também de apacentar, de cuidar do próximo, porque eu te amei primeiro. Deus quer trazer, querido, essa realidade sobre nós. Então, quem é restaurado, meus irmãos, pelo amor de Jesus, passa a cuidar de pessoas, não a feri-las. Quem é amado e cuidado de uma forma como Pedro foi, passa a amar de uma forma que você não teria talvez condições de amar. Mas sabe o que é lindo, gente? Pedro, lá em Atos 2, ele está pregando o evangelho e mais de 3.000 pessoas são convertidas e entregam as suas vidas a Jesus, por uma mensagem que ele está liberando para o povo.
Sabe o que é mais lindo? Os historiadores falam, não está um relato na Bíblia, mas você vai estudar, que o apóstolo Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele fala: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Ele se tornou um mártir, ele pôde depois lá na frente amar Jesus com amor ágape. Ele pôde lá na frente amar a Cristo com amor ágape, entregando a sua vida para Jesus. Então o que eu quero que nós entendamos nesse tempo é que Deus está nos chamando para esse nível de amar como Ele nos amou, de se entregar para o reino como Ele se entregou por nós. Então se nós às vezes estamos parados é porque está faltando amor, porque uma pessoa que encontra esse amor, ela vai ser ativada no reino de Deus, para que com pouco que ela acha que ela tem, ela possa expandir, ela possa amar, ela possa levar o amor de Jesus e espalhar o evangelho por onde ele for. O terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês, Zaqueu. Zaqueu, meus irmãos, quem encontra o amor de Jesus se torna uma pessoa generosa. Lá em Lucas 19 você vai ver a história de Zaqueu. Mas antes, Zaqueu, ele era um homem egoísta. Antes de Zaqueu, ele explorava as pessoas, ele tinha uma ganância que dominava a vida dele. Tanto que você vai ver a história lá em Lucas 19, Zaqueu não era um homem que as pessoas queriam estar perto. Mas sabe quem, ao ver uma atitude de Zaqueu, quis marcar uma refeição com Zaqueu e teve um tempo de mesa com Zaqueu? Jesus. A Bíblia fala que Zaqueu viu Jesus se aproximando e ele queria muito ver Jesus. Mas ele tinha baixa estatura e eles então têm uma ideia de subir numa árvore para poder enxergar Jesus. E gente, quando Zaqueu fez aquilo, Jesus parou tudo que ele estava fazendo. Ele falou: Zaqueu, desce daí. Aonde que é a tua casa? É ali, vamos lá, eu quero ter uma refeição contigo. Eu quero ter um tempo de mesa com você. Eu quero poder cuidar de você, eu quero poder levar você a ter uma transformação. Depois daquele encontro que Zaqueu tem com Jesus, ele fala: mestre, eu quero restituir as pessoas, muito mais do que eu prejudiquei elas. Eu quero ser generoso, eu quero ajudar as pessoas muito mais, porque o amor muda, a relação com o dinheiro e com o próximo. Quando você encontra esse amor, o teu coração, o meu coração, ele é transformado, não apenas questão financeira, mas também para com o próximo, porque o reino é sobre isso, é sobre amar. O amor de Jesus quebra corações fechados e gera compaixão prática. O amor de Jesus leva pessoas a serem transformadas, quebrantadas. E a prova disso é que o coração dessas pessoas, elas são cheios de uma compaixão prática. Jesus, eu prejudiquei alguém, então pois bem, eu quero ajudar. Eu quero ser generoso, eu quero fazer o mínimo que seja, mas eu quero fazer. É um tempo que eu olho para Zaqueu e eu falo: cara, quando uma pessoa encontra Jesus, assim como Zaqueu encontrou, Jesus penetra no coração dessa pessoa e faz uma obra linda a ponto de transformar ali o caráter dessa pessoa. O quarto exemplo, gente, que eu quero trazer é da mulher samaritana. A mulher samaritana, querido, é o amor de Jesus, ele cura a vergonha e gera missão. É tão interessante você estudar o João 4. Eu gosto muito dessa passagem, eu amo estudar essa passagem, porque ali tem muitas coisas que por trás daquilo que nós lemos traz muito sentido. Antes, se você entender o contexto dessa mulher, a mulher samaritana, você vai ver na sua Bíblia, lá em João 4, ela está indo a um poço por volta do meio-dia. E ela não apenas estava indo por meio-dia porque era o horário que ela gostava, não, gente, era o pior horário do dia, meio-dia, o sol estava na cabeça, sol baixo. As mulheres não iam buscar água ao meio-dia, elas iam pela manhã. Mas por que essa mulher ia ao meio-dia? Porque ela tinha rejeição, ela lutava com a vergonha, ela lutava com o isolamento. Ela era uma mulher, querido, que era julgada pela sociedade, porque ninguém queria estar perto. Tanto que quando Jesus tem um encontro com ela, falei: mulher, quinto casamento e esse nem é seu. Então ela não era uma mulher bem vista pela sociedade. E ela estava naquele lugar de isolamento, estava naquele lugar de condenação, de vergonha, de rejeição. Mas sabe quem que se encontra com ela? Jesus. E sabe o que Jesus fala para ela? Ei, mulher, se você continuar bebendo desse poço que você está bebendo da vergonha,
se você continuar bebendo desse poço que você está bebendo da rejeição, se você continuar bebendo desse poço que você está bebendo do isolamento, você não vai ver vida sendo gerada em você. Mas se você beber da água que eu lhe der, Jesus fala para ela, você nunca mais voltará a ter sede, você nunca mais voltará a ter vergonha, você nunca mais voltará a se isolar, você nunca mais voltará a ser rejeitado, porque quando alguém bebe da água da fonte que é Jesus, essa pessoa tem a sua vida ressignificada, valorizada, essa pessoa tem a sua vida impulsionada para viver a vontade que Deus tem sobre a vida dela. Sabe o que essa mulher fez depois desse encontro? Foi para as Maldivas. Mentira. A Bíblia fala que essa mulher, depois desse encontro fantástico que ela tem com Jesus, vai até Samaria. E ela ali fala, começa a anunciar sobre Jesus. Ela ali começa a falar sobre Cristo. Eu encontrei alguém que até quantos maridos eu já tive, ele sabia. E meus irmãos, sabe o que acontece naquele dia? Uma multidão se reúne ao lado de Jesus para ouvir do Evangelho. Por quê? Porque uma mulher encontrou um amor que ressignificou a vida dela, e ela falou, cara, isso não pode parar em mim. Eu preciso compartilhar, eu preciso levar para outras pessoas, eu preciso levar para o meu irmão, eu preciso levar para minha casa, eu preciso levar para o meu casamento, eu preciso levar lá para o meu trabalho, eu preciso levar para a minha faculdade, eu preciso levar para a minha escola. Ele tanto me amou que eu não posso ser uma represa, eu preciso ser uma fonte que de dentro de mim vai jorrar vida. E a Bíblia fala em João 4 que centenas de pessoas se renderam ao Senhor por causa do testemunho de uma mulher. Quem se sente amado por Jesus deixa de se esconder e passa a amar alcançando outros. Quem recebe um amor tão grande, tão poderoso, que transforma, não se esconde mais, não fica vivendo uma vida à base de esconderijos, aonde eu estou aqui, Jesus, eu sei que você me ama, mas me deixa aqui quietinho. Jesus, eu sei que você me ama, mas me deixa aqui na minha, não me mexa, não mexa comigo, está tudo certo. Não. Quando nós conhecemos esse amor, nós passamos para um outro lado de falar, ei, eu ganhei um senso de missão para a minha vida, aonde a partir de agora não apenas eu vou continuar nessa fonte de receber desse amor, mas eu quero ser um cooperador de Cristo para levar esse amor para outras pessoas. Eu quero ser um agente de transformação, eu quero ser um agente de mudança. O quinto exemplo que eu quero trazer para vocês é Estevão. Amar como Jesus ama é perdoar até na dor. Querido, lá em Atos 7 você vê Estevão diante de uma multidão que estava julgando ele. Por quê? Porque ele pregava o Evangelho, porque ele amava Cristo. E lá naquele dia, Estevão, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus fala que ele olha para o céu, vê a glória de Deus, e ele fala, Pai, perdoa os seus inimigos. Pai, perdoa os seus inimigos. Deixa eu trazer aqui para a nossa realidade. Hoje de manhã estava aqui o pastor Adair. Eu pedi permissão para ele para falar esse testemunho, porque eu olho para Estevão, olho para o pastor Adair, eu falo, uau, é sobre isso. O pastor Adair, ele entendeu o que é amar como Jesus ama. Eu não sei se você sabe, mas o pastor Adair, alguns anos atrás, 2 marginais invadiram a casa dos seus pais, já idosos. Foram lá talvez para assaltar e sei lá o que aconteceu. Infelizmente vieram e assassinaram os pais do pastor Adair. O pastor Adair foi lá, aquela situação, imagine, querido, você vê os teus pais, quem você ama, serem assassinados. E ele compartilhou para nós hoje de manhã que um dia ele estava orando. Imagine a luta dele para perdoar alguém que matou os pais dele. Ele estava orando e o Espírito Santo falou, ei, os teus pais estão no melhor lugar, os teus pais são cristãos, eram cristãos, teus pais estão salvos, eles estão no melhor lugar. Mas aqueles homens que cometeram essa barbaridade contra teus pais, eles são condenados ao inferno. Vai lá e libera eles, ama eles, vai lá amar eles. Sabe o que o pastor Adair fez? Foi até o presídio visitar as pessoas que mataram os pais deles. E ele foi lá no presídio não para julgar, ele foi lá no presídio para amar eles, para liberar perdão. Imagina a cena, cara, daquelas pessoas que estavam lá condenadas por matar alguém. Chega ali o filho da pessoa, eu perdoo você. Você fez um mal para minha família, mas eu perdoo você. Você fez um mal, um dano, você tem um buraco aqui em casa, mas eu perdoo você.
Amar como Jesus ama é perdoar até os inimigos. É perdoar, às vezes tem a quem você acha que não mereça perdão, mas é sobre isso. E meus irmãos, desculpa, mas às vezes nós estamos dentro da igreja, você vai longe, passa longe de alguém que talvez pisou no teu calo. Você não tem condições às vezes de perdoar algo tão pequeno. Nós não temos às vezes condições de olhar no olho do nosso irmão: ei, me perdoa, eu errei, eu sou falho com você. Em vez disso, nós às vezes preferimos ficar de mágoa, de ruim, tomar do antídoto que está nos matando, que é a amargura, ao invés de pedir perdão, ao invés de falar: Deus, o Senhor tanto me amou. Gente, lá em Mateus 6 falei, você só vai ser perdoado na medida que você perdoa. Oração do Pai Nosso, aprendemos na escola. Nós queremos receber o perdão de Deus, mas não estamos dispostos às vezes a perdoar. Nós queremos receber do amor de Deus: Deus, tu me ama, me perdoa, eu sou um homem miserável. Pisaram no teu calo, Deus, condena ao juízo do inferno esse miserável. Que amor é esse? Que amor é esse? Porque se nós recebemos desse amor, a prova disso é que nós não iremos fazer reservas para perdoar os nossos irmãos. Estevão aqui, o pastor Adair, nosso exemplo aqui, perdoou até aquele que talvez nós achamos que não mereça, mas nós vamos perdoar. Porque se Deus me amou e me perdoou, porque se Deus me amou e me perdoou de todos os meus pecados, quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não amar o próximo que pisou no meu calo, que me machucou, que falou mal de mim? Quem sou eu? Quem sou eu para não perdoar aquele que me machucou? Quem sou eu para não perdoar aquele que abusou de mim, aquele que falou mal, aquele que fez coisas que não deveriam ter feito? Quem sou eu? Porque Ele me amou primeiro. Querido, amar como Jesus ama se trata de perdoar até mesmo o nosso, o maior inimigo que tu acha que tem que perdoar. Amar como Jesus ama inclui perdoar até quem nos machuca. Eu quero pular aqui para uma parte para nós ganharmos tempo. Deus não apenas, presta atenção nessa frase, Deus não apenas está nos chamando para amar mais este ano, mas para nos aproximarmos mais de Jesus. Porque quanto mais somos amados por Ele, mais capazes nos tornamos de amar como Ele amou. Eu creio que esse ano, querido, eu quero declarar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. É um ano que Deus está nos atraindo, como um imã atrai o ferro para a presença dEle, para a gente ser cheio, para esse amor transbordar em nós. Porque, gente, se eu e você não se aproximar desse amor, nós não somos aptos a amar o próximo. Porque o que nos capacita, o que valida a eu e você amar o próximo é o amor dEle por nós. É o amor dEle por nós. Quando nós entendemos esse amor, gente, nós passamos para um outro lado, onde nós vamos falar: Ele tanto me amou que eu vou amar. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora olha que incrível isso daqui, meus irmãos. Nós lemos lá no início João 3,16, que é um versículo conhecido. Agora aqui em 1 João 3,16, parece que é uma coincidência, mas não é. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é Jesus na sua perfeição. A Bíblia diz assim: nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Uau, Ele me amou. Ele deu a sua vida por mim, Ele me resgatou. Hoje eu sou uma nova criatura porque Ele me amou primeiro. Mas não para aí, Ele fala: e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabe quem somente está apto a dar a vida por alguém? Aquele que encontrou o amor de Cristo por ele. Eu sou muito fã de biografias de avivamentos, querido, que aconteceram. E uma das histórias que mais me fascina quando eu estudo é dos irmãos Morávios. 2 jovens, eles pregavam o evangelho, estavam vivendo uma fase, um avivamento acontecendo, sobrenatural, uma expansão do reino de Deus. E 2 irmãos jovens descobriram que havia uma ilha que naquele lugar nunca havia sido pregado o evangelho. E eles vão conversar com o dono daquela ilha, onde lá havia muitos escravos. E ele, chegando até o dono daquela ilha, perguntaram: então a gente quer ir para lá pregar o evangelho, será que é possível?
Aquele homem era um ateu e ele responde para os 2 irmãos: aqui nessa ilha vocês só vão entrar se vocês se venderem como escravos. Ninguém entra na minha ilha. Se você quer entrar nessa ilha, você vai ter que se vender como escravo. Sabe o que aqueles 2 jovens fizeram? Eles falaram: Deus, nós tentamos. Você viu, Deus, que nós fomos lá, batemos na porta do dono da ilha, não deu certo, né? A porta está fechada. Entenderam que Deus havia fechado aquela porta e vamos para a próxima. Mas sabe o que eles fizeram? Eles falaram: Deus, o Senhor tanto nos amou, que ai de nós se não pregar o Evangelho. Imagina, querido, o amor que Deus teve que derramar sobre aqueles 2 jovens, a ponto de eles voltarem no outro dia e falar: pois bem, cadê a papelada aí para nós assinar, para nós nos tornarmos seus escravos? Cadê a papelada para nós assinar, para nós dar um jeito de entrar nessa ilha? A história fala que eles no navio indo para a ilha, os familiares perguntaram: por que vocês estão fazendo isso? Eles em planos falaram: para que o Cordeiro receba toda a honra. Para que o Cordeiro receba toda a honra. Resumindo, nunca mais ouviram falar deles. Eles morreram lá pregando o Evangelho como escravos numa ilha. Meus irmãos, será que hoje, se acontecesse isso, o amor de Deus nos levaria a tomar uma decisão tão radical dessa? Será que hoje nós estaríamos dispostos a fazer? E gente, nós vivemos no Brasil, nem precisamos, graças a Deus. Mas se precisasse, será que iríamos fazer isso? Sabe como eu vejo, querido, tudo isso, e eu quero finalizar aqui. Amar como Jesus ama é como se alguém que estava se afogando foi resgatado e colocado num bote salva-vidas. Mas esse resgate foi tão real, tão profundo, que essa pessoa não consegue mais apenas ficar sentada. Ela se levanta para ajudar outros a entrarem no mesmo bote. Esse bote é Cristo. E amar como Ele ama é cooperar com Ele, Cristo, no resgate de vidas. Sabe o que eu quero que vocês entendam com isso, gente? O sonho, o desejo, o que Deus quer gerar em nós é que nós entendamos: ei filho, eu tanto amei você, que eu não quero que você fique sentado na tua zona de conforto. Imagine que eu fui salvo por Cristo, eu estou aqui num bote, em cima do altar, eu fui resgatado. Ai de mim, se eu olhar para isso e ver vocês aí talvez se afogando. É só um exemplo, querubim, agora que se vire lá, querubim, vou dar uma bagunçada aí. Ai de mim se não fazer isso. O que Deus quer que eu faça? Deus, Ele quer que eu saia do meu conforto, do lugar que eu estou muito bem, estou lá sentado, ar-condicionado. Não. Deus fala: filho, eu tanto te amei, que tem milhares de pessoas lá fora que estão precisando ser resgatadas. Eu preciso chegar lá. Vem cá, Fábio. Eu vou pegar o Fábio e vou falar: Fábio, Deus tanto me amou, eu quero que você encontre esse amor, vamos juntos comigo para o bote. Só que nós não vamos ficar sozinhos lá. Nós somos tão impactados com esse amor que agora é eu e Fábio, 2. Acha um aí, Fábio, cata um aí, vamos lá. Minha irmã, por favor, vem pra cá. Deus ama tanto você que Ele quer que você venha aqui pro bote. Agora de 1 já é 4. Mas Deus tanto nos amou, Deus tanto amou cada um aqui, que nós olhamos para a nossa vida e fala: Deus, nós não podemos ficar parados, nós vamos até o lugar onde as pessoas estão se afogando, vamos resgatar mais 4, bora lá, cata mais 4. Vem cá, da visão. Agora de 4, vamos bem rapidinho agora. De 4, nós nos tornamos 8. Vocês estão entendendo? Deus, o Senhor tanto nos amou, que eu quero amar como esse amor de 8. Vamos lá agora, pega mais 8. Vamos levando para o altar. Bem rapidinho, mais 8. E esses que foram chamados, já sai, já pega mais. Já volta lá e pega mais. Bem rapidinho, você que foi resgatado, vai e pega mais. Gente, olha o movimento do reino de Deus. Olha o movimento do reino de Deus. Quem aqui quer ser salvo? Levante tua mão para você ser resgatado. Já pensou? Senhor, levanta tua mão. Vamos lá, você que veio para frente, vai de novo e pega mais um. Vamos lá, vamos fazer um movimento. O reino de Deus se trata disso. O reino de Deus se trata de você ser amado, mas o amor não para em mim. Eu vou resgatar mais um, e mais um vai resgatar mais um. Você que foi resgatado, sai do seu lugar, vai até um. Vocês estão vendo o movimento? Talvez você fale: Deus, eu não sou perfeito. Deus, eu não consigo amar. Deus, eu não consigo fazer o que o Senhor quer que eu faça. Sai do seu lugar aqui, vamos lá, gente. Vocês estão parados, olha tanto de gente que está condenado. Bora lá, pega mais um e vem. Aleluia, aleluia. Você que chegou aqui, sai de novo e vai lá. Bora lá, gente, bora lá, faz um movimento.
Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Rabarabaçu. Você que pode ir, já gruda a tua família. Vamos lá, minha família inteira já vai comigo igual Noé. Já quero agarrar minha família aqui. Vamos lá, eu quero minha família junto comigo nesse lugar. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Onde você está, querido? Vamos chegar para frente, que vamos apertar tudo. Vamos fazer uma bagunça boa aqui. Olhem para cá, por favor. Esse bote é grande, querido, é igual coração de mãe, né? Cabe sempre mais um. Olhem para cá, por favor. Eu creio que é um tempo, igreja, que Jesus quer nos batizar com compaixão. Eu creio que é um tempo que Jesus quer que você sejamos tão constrangidos por esse amor, que nós vamos falar: Deus, ai de mim se não amar o próximo, ai de mim se não pregar o evangelho. Gente, eu não sei se você entendeu o que aconteceu, algo bem simples, só um teatrinho, uma coisa. Eu fui o primeiro. Deus tanto me amou e foi exatamente isso. Não tome como Deus o livre, Jesus foi o primeiro. Deus tanto nos amou que entregou Jesus. E lá em 1 João ele entendeu: ei, eu recebi esse amor, óbvio, né? Deus me amou, mas eu vou me entregar por meio do sacrifício do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Eu saí, peguei outro e foi. Olha o tanto de pessoas que nós estamos aqui. Imagine se eu e você tivermos essa mentalidade neste ano: eu vou cuidar de uma pessoa, eu vou amar uma pessoa. Eu não consigo cuidar de uma multidão desse, não, mas uma pessoa, Deus, eu me comprometo. Eu me comprometo em ir lá orar no hospital se for preciso por uma pessoa. Eu me comprometo em ir lá na casa do meu vizinho, estar com uma pessoa. Será que nós vamos estar dispostos? É sobre isso, o reino de Deus é isso aqui. É simples, é você e eu sermos tão amados, tão constrangidos, tão quebrados, que nós falamos: Deus, o mínimo que eu posso fazer é amar, porque o Senhor me amou primeiro. Eu ir atrás de alguém porque o Senhor foi atrás de mim primeiro. É eu me importar por alguém porque o Senhor se importou por mim primeiro. É eu perdoar alguém porque o Senhor me perdoou primeiro. É eu me colocar na brecha por alguém porque o Senhor se colocou na brecha por mim primeiro. É sobre isso. Eu quero orar com você. Levante, abra suas mãos. Se levantar, abra suas mãos. Eu sinto que o amor dos pais está aqui neste lugar.